paz do Senhor, irmãos. Aqui quem está falando é o vosso irmão Gil Robert. E eu quero contar uma visão que eu tive há 2 dias atrás, lá na minha casa. Eu estava trocando o meu filho e minha esposa estava orando lá no quintal de casa. E é muito raro quando ela vai orar, ela me chama para orar também, né? Ela já está envolvida lá e tal. E ela me chamou, amor, vem orar também. E aí eu aceitei de prontidão, né? Eu até queria também ir orar. E nesse momento, eu cheguei lá no quintal, comecei a orar. Mas sabe aquela oração assim, irmão, que a gente, né, tá naquela, não tô sentindo nada. E parece que vai ser aquela oração, aquele dia de oração ruim, assim, que a gente não consegue se envolver. E aí eu me lembrei de algumas coisas que o papai estava colocando no meu coração, né? Por mais fogo, por mais intimidade. Então eu comecei a fazer aquela oração assim. Falei, pai, eu quero ser sincero na tua presença, né? Eu até falei, eu não quero fazer aquela oração dizendo que eu quero carregar a tua glória, porque a terra já está cheia da tua glória. Eu quero manifestar a tua pessoa, eu quero manifestar a tua vontade, o teu querer. Eu quero te conhecer mais, para onde eu for, eu poder falar mesmo do Senhor, do teu amor, de tudo que eu estou vivendo com o Senhor. E nesse momento, irmãos, eu senti um desejo de me ajoelhar, né, de me prostrar. E eu quero fazer um outro vídeo falando a respeito do porquê eu senti esse desejo de me prostrar, que ele vai fazer muito sentido, tá? Mas para esse vídeo não ficar longo, eu vou me limitar aqui. Mas é aquele se prostrar como, tipo assim, fica bem agachado como se fosse um feto dentro do ventre, só por irmão ter uma ideia do que eu tô querendo dizer. E nesse momento, irmãos, eu comecei a fazer aquela oração mais assim, sabe? Mais íntima, mais fervorosa. E de repente, eu comecei a ver águas. E parecia que eu estava vendo como se fosse num aquário ou num copo. Sabe quando você tem aquela visão que você vê de frente, assim, você vê tanto o fundo da água quanto a superfície dela aqui em cima. E aí, tava mais ou menos assim, eu via na minha visão mais ou menos assim, sabe? E essas águas começaram a se agitar. E se agitar muito, muito mesmo. Muito. E aí, essas águas começaram a subir. E foram subindo. E na hora que elas começaram a subir, é como se a minha visão tivesse tirado o zoom. E eu vi que nós estávamos no mar, né? Era um mar assim, uma praia. E essa água foi subindo, irmãos. Mas foi uma coisa muito grande, sabe? Eu acredito que nunca, né? Eu tenho certeza que nunca existiu um tsunami deste tamanho. Mas era muito grande. Nossa, irmão, parecia que ia tocar o céu, a impressão que dava. Sabe? De tão grande que era. E é assustador, muito assustador. Muito. E aí nesse momento, eu tava ali orando, veio, se eu começar a chorar aqui, você me perdoa, tá, irmão? É que eu sou uma manteiga derretida mesmo, eu tô segurando aqui para não chorar. E aí veio a voz de Deus falando comigo, veio a voz de Deus falando assim, Gil, muitos estão chamando o meu avivamento de onda, mas fala para eles não chamarem mais de onda, fala para eles chamarem de tsunami. E aí eu ali recebendo aquilo, né? E ao mesmo tempo a gente começa a pensar, cara, eu tô ficando meio louco, é coisa da minha cabeça e tal. Mas, irmão, era uma coisa muito forte no meu ser, sabe? E ali eu tava chorando mesmo, chorando muito já. E aí, de repente, na hora que me falou isso, veio essa água pra cidade, né? E aí eu vi pegando, e aí tava a areia da praia ali, né? As areias do mar. E tinha um monte de palmeira, um monte mesmo assim, irmão. E na hora que a água passou, elas não saíram do lugar. Eu achei que ia sair arrebentando com tudo, elas não saíram do lugar.
E essas palmeiras pareciam aquelas palmeiras que a gente vê tipo em desenho animado. Não é igual essas do Brasil, que as folhas são um monte de folhas assim, parecendo um monte de fitinha, né? Essas não, eram aquelas folhas juntas, parecendo tipo folha de bananeira. Eu sei assimilar como se fosse de desenho, porque eu nunca vi uma palmeira assim, né? De verdade. E aí, na hora que a água passou, essas palmeiras ficaram intactas, né? E na hora que eu estava conversando com uma irmã, ela até me fez lembrar de um versículo bíblico que fala, né, que a igreja, né, é como as palmeiras, o povo de Deus é como as palmeiras. E minha esposa, na hora que eu estava contando para ela a respeito desta visão, ela pegou e falou assim: Gil, isso mostra que aqueles que estão perto de Deus, eles não serão afetados, eles não serão, como eu posso dizer, levados, sabe, por este tsunami, né? E você já vai entender um pouco por quê. E na hora que pegou na cidade, aí eu via, né? É como se fosse um pós-tsunami já. Aquela um pouco da água ainda alta ali assim, pegando na altura das casas. E aquele monte de sujeira, aquele monte de madeira, mato, plástico. Como você vê nos filmes, depois do pós-tsunami, a destruição que fica. E na hora que eu tive esta visão, o Senhor, ele pegou e falou para mim assim, ele falou: Gil, quando o meu avivamento vier, vai ficar muito nítido o pecado de algumas pessoas, vai ser muito nítido as transgressões, eu vou mostrar tudo, eu vou revelar tudo. E ali a sensação que eu tinha, irmãos, é que ia ficar de uma forma assim, muito nítida, sabe? Hoje, às vezes a gente precisa que o Espírito Santo nos revele o pecado de alguém para a gente trazer uma exortação, para a gente poder falar: irmão, larga desse pecado, o Espírito Santo está mostrando porque Ele quer te consertar. Mas no avivamento não, irmão, vai ser muito nítido, sabe? Vai ficar escancarado o pecado das pessoas, porque, e isso é lógico, porque vai ficar muito nivelado aqueles que estão, sabe, sendo purificados com o fogo, aqueles que estão no fogo de Deus e aqueles que não estão se envolvendo nisso. Consegue entender, irmão? E aí, neste momento, né, e eu comecei a chorar muito, irmão. Eu comecei a chorar muito, porque aí veio a voz do Espírito Santo me falando assim: Gil, e muitos dele não vai ter estrutura. Vai ser tarde para muitas pessoas nesse dia do avivamento, porque o pecado vai ser escancarado de uma forma tão forte, irmão, mas tão forte, que algumas pessoas não vão ter estrutura. E eu estava pensando ontem no meu trabalho a respeito disso, e eu peguei e falei assim: Senhor, realmente, porque se nos dias de hoje as pessoas já não conseguem encarar a igreja, não conseguem encarar por causa do pecado, elas saem da igreja por vergonha e tal. Imagina nesse dia de grande avivamento, as pessoas envolvidas na tua glória, e essas pessoas não estão, quão de vergonha vai ser para elas. E aí ele me falava, Gil, peça para elas se prepararem agora, peça para elas se arrependerem agora, fale para elas se arrependerem, fala para elas largarem este pecado, porque neste dia de avivamento vai ser muito tarde. E aí, irmãos, o Senhor foi me trazendo, sabe, desde Noé até ali Gênesis, o povo saindo do Egito, Deus falando: Gil, tudo isso foi eu trazendo avivamento, tudo isso foi eu trazendo, eu trazendo uma limpeza, mas aquele que não quiser se limpar, ele vai se sujar mais. E a voz de Deus, ela me falava isso, irmão, ela me falava: aquele que vai se limpar, ele vai se limpar mais, mas aquele que vai se sujar, ele vai se sujar mais. Irmão, na hora era uma dor angustiante, irmão,
era agoniante assim, porque você começa a sentir, e detalhe, eu pensava que era a dor do pecador que eu estava sentindo, mas era a dor do coração de Deus, irmão. E só quem já sentiu a dor do coração de Deus vai entender o que eu estou dizendo agora. Sabe, por Deus saber que vai ter pessoas que Ele ama, sabe, que vão estar mais perdidas ainda. E quando, justamente na época que Ele estiver descendo com a glória dEle plena, Ele estiver revelando a glória plena dEle, assim, aqui na terra pra gente, sabe, tão palpável, e pessoas se sujando ainda mais no pecado. Aí, irmão, deixa eu só me dar uma recomposta aqui, porque eu não quero chorar nesse vídeo, eu não quero trazer, tipo assim, como se fosse um emocional, para que as pessoas sejam envolvidas por isso, não. É porque é difícil mesmo falar da dor do coração de Deus sem vir assim, essa coisa dentro da gente. Ai... E aí, irmão, veio a voz do Senhor me falando o seguinte, falou assim: Gil, fala para eles que eu estou usando até as crianças para poder falar que eu estou voltando. Eu estou usando até criancinhas porque está perto a minha volta, está perto. E aí, irmãos, eu ali, né, comecei a orar no Senhor e comecei a clamar, e Ele pegou e falou assim: e fala para eles, Gil, o porquê não é mais para chamar de onda, porque na onda, a onda, ela tem uma limitação até ali da praia, né? Ela vem só até um ponto e depois ela volta. E se a gente quiser se envolver, é a gente que entra no mar. Mas o tsunami não. O tsunami virá, irmãos, e ninguém vai escapar. Ele falou: fala para ele, Gil, que ninguém vai escapar. E quando o meu tsunami vier, para alguns eu vou fazer justiça, mas para outros eu vou trazer juízo. Olha isso, irmão. Olha isso, quanto é sério isso. Oh, meu Deus, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Então, irmão, não é tempo mais de brincadeira. Não é tempo mais de brincadeira, irmão. É tempo de você levar a sério. Leve a sério. Olha como está o nosso cenário político. Olha como está o nosso cenário social, irmão. Sabe, familiar. Você assiste o jornal, você vê família matando família, irmão. Pai, aquele menino que ficou lá no tambor. Aquilo ali, irmão, é um pai que estava fazendo aquilo. É um pai, tá? E não é tempo, irmão, da gente brincar. Não é tempo da gente ficar desta forma. Sabe, levando o evangelho na brincadeira, irmão. Se limpa agora. Se limpa agora. Por favor, eu te peço agora. Eu imploro para você, irmão. Se limpa agora. É momento de você se limpar, porque quando vier o tsunami do Senhor, que você se limpe mais. Que você se limpe mais. Que você seja envolvido pela glória dele, trazendo justiça para a sua vida. Amém? Para tudo aquilo que você está vivendo no Senhor. E eu comecei, irmãos, essa é uma parte muito importante, presta muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Eu comecei a pedir um sinal para Deus. Eu falei: Pai, me dá um sinal para mim poder passar a tua mensagem, para mim ter certeza que não é uma coisa da minha mente, que eu não estou inventando isso. E aí veio, irmão, foi uma das partes mais tensas para mim, muito. Veio a voz do Senhor e pegou e falou assim: por que você está me pedindo um sinal? Por acaso não crê que sou eu que estou falando contigo? E aí, irmão, eu nem quis falar que eu cria e tal. Eu fui usar a carta que eu tinha na manga, né? Como se a gente pode vencer o Senhor. Eu peguei e falei assim: mas Senhor, até Gideão pediu um sinal e o Senhor deu. E aí eu estava esperando que o Senhor fosse falar: não, você tem razão.
né? Eu só tava te testando e tal. Mas aí veio a voz, irmão. Nossa, eu sinto meu corpo estremecer agora. Falou assim, mas Gideão não tinha o meu espírito habitando dentro dele. Irmão, pra mim foi assim, sabe? Foi um momento, e aí eu comecei na hora, irmão, pedir perdão. Eu falei, então me perdoa, Senhor, me perdoa. Me perdoa, só me ajuda a passar esta mensagem, só me ajuda a falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. E aí ele pegou e falou assim, Gil, e fala também que eu quero levantar uma geração que não vai precisar pedir confirmação, porque eles terão certeza, eles me conhecerão, a ponto de não precisar de confirmação, porque vai entrar tempos, já está entrando na verdade, né? Em que se levanta muitos enganadores, falsos mestres, falsos profetas. Então, se eles não me conhecerem, Gil, e ficarem vivendo de confirmação, eles não estarão preparados para este tempo. Então, irmão, só existe uma forma de conhecer: oração, intimidade, leitura da palavra de Deus. Mas lê, irmão, com o Espírito Santo falando ao teu espírito. Então, eu não sei como é a tua vida de oração, ore mais. Leia mais a palavra de Deus. Tenha mais momento de intimidade com o Senhor. Se prepare para aquilo que o Senhor vai fazer, irmão. Se prepare, porque senão você vai ser enganado e você vai ficar de fora. Você vai ficar de fora, porque Deus falou, peça para eles não chamarem mais de onda, peça para eles chamarem de tsunami, porque o que eu vou fazer é grande. O que eu vou fazer é grande, irmão. Busque ao Senhor para que você não precise mais de confirmação. Eu fui pedir para Ele confirmar através da minha esposa, para Ele pelo menos colocar a palavra onda na boca dela. E o Senhor me falou isso. Eu quero levantar uma geração que me conhece. Eu quero levantar uma geração que me conhece. Que quando eu falar, ela terá certeza que sou eu. E eu escuto muito um pastor que eu admiro muito falar. Deus falou uma vez só com Noé e foi o suficiente para ele construir a arca. Quem sabe, irmão, não é esse momento. Quem sabe Deus já não estava falando na boca dele que é esse momento da gente construir a arca, da gente se preparar para o tsunami que vai vir e nós possamos navegar na vontade do Senhor e no Espírito Santo. Amém? Então é isso, aquilo que não veio ao meu coração para falar neste momento, irmão, que o Espírito Santo ele leve até o teu coração. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pelo teu ministério, pela tua família. Vamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pedir a graça e a misericórdia de Deus para que cada vez mais, irmãos, nós estejamos vivendo o Evangelho que é puro, simples, poderoso, glorioso, e que cada vez mais, irmão, nós possamos levar este fogo do Espírito Santo onde nós for para incendiar a vida das pessoas que estão à nossa volta, amém? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu não sou de fazer isso, irmão, de ficar pedindo essas coisas, mas compartilhe isso para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Amém? Se testificar no teu coração, irmão, coloque-me à prova, tá? Coloque-me à prova, ore e fala, Senhor, que esse cara aí tá falando é verdade, Pai. Espírito Santo, é verdade. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que o Pai vai confirmar isso no coração de vocês, amém? Então, compartilhe para o máximo de pessoas que vocês puderem, irmão, que essa mensagem ela deve chegar no máximo de pessoas, amém? Então, glórias a Deus, um beijo no teu coração, amo vocês, tua casa, tua família, e quero estar orando. Vamos orar pelas nações, vamos orar por Israel, irmão, em nome de Jesus. Muito obrigado.